Olá e muito bem-vindos. E hoje estamos aqui para falar sobre uma das personagens de contos infantis mais conhecidas, a Capuchinho Vermelho. A primeira publicação da história do Capuchinho Vermelho foi feita em 1697 por Charles Perrault, no seu livro chamado Histórias ou Contos de Outrora. Mas o que poucos sabem é que essa história não é igual à que nós conhecemos. Era uma vez Uma menina que andava sempre com um capuz vermelho, e por isso todos chamavam-lhe Capuchinho Vermelho. Como a sua avó estava doente, a mãe de Capuchinho Vermelho mandou levar à casa de sua avó uma cesta cheia de doces, que é, como todos sabemos, a melhor maneira de curar qualquer doença. Mas, de qualquer das formas, a mãe de Capuchinho Vermelho avisa para não falar com desconhecidos. No caminho, Capuchinho Vermelho depara-se com um lobo falante e, sem duvidar, em momento algum, Capuchinho Vermelho achou que seria uma má ideia dizer a um lobo falante que ela ia sozinha até à casa da sua avó, que estava doente e indefesa, dizendo ao lobo que a avó vivia por trás do moinho que se via ao longe. O lobo, sabendo que havia lenhadores ali perto, vai por um caminho diferente de Capuchinho e chega até à casa da avó de Capuchinho mais rápido do que ela. Quando chega, bate à porta e imita a voz de Capuchinho. A avó acredita e levanta-se para abrir a porta, mostrando que a inocência e a falta das suas capacidades é verdadeira, acreditando que a voz de um lobo falante é a mesma da sua neta, e abre a porta. Após abrir a porta, o lobo entra e come a senhora. Algum tempo depois chega Capuchinho. O lobo deita-se na cama e finge ser a avó. A Capuchinho acredita e deita-se na cama com o lobo. E é agora que temos a parte mais famosa desta história. Capuchinho pergunta o porquê das orelhas, dos olhos e da boca serem tão grandes. Neste momento, o lobo simplesmente come a Capuchinho e acaba a história, sem mais qualquer explicação ou informação. E é desta forma que a história original de Capuchinho acaba, de forma tão anticlimática, pois só em 1812 os irmãos Grimm inventaram um final feliz para esta história de crianças, convém sempre mencionar. A solução foi simplesmente dizer que um caçador entrou na casa, matou o lobo e tirou as duas da barriga do lobo. E elas saíram inteiras e intactas, ou seja, este lobo não só falava, como também não digeria ou mastigava. Moral da história: se alguma vez se encontrarem com um lobo falante, não lhe digam que a vossa avó vive por trás de um moinho ali perto, mas se disserem, certifiquem-se que há lenhadores ali perto. Muito obrigado por terem visto o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal e de partilhar o vídeo. Muito obrigado e até ao próximo.